Treinamento de hoje é para mostrar algumas mudanças que a gente teve na análise de base de empresas e mercado-alvo, né, base de empresas ali, para que vocês possam entender essas mudanças e saber como localizar todos os recursos que vocês precisam aqui na plataforma. Como já é de costume, antes da gente começar, vamos esperar alguns minutinhos, né, uns 3, 4 minutinhos, para ver se mais algum participante entra, e daqui a pouco eu volto aqui para a gente dar o start no treinamento de hoje. Prontinho, gente. Como mais algumas pessoas já entraram para participar, então vamos dar o nosso start aqui. Vou compartilhar a tela antes para que a gente possa acompanhar juntos os procedimentos. Se vocês tiverem qualquer dúvida durante esse treinamento, não hesitem em escrever aí a dúvida, tá? Que eu estou de olho aqui no chat, aí eu respondo vocês, ou se for o caso, a gente faz o que costumamos já fazer há um tempo, que a gente dedica no finalzinho do treinamento um espaço, né, um tempinho ali para a gente responder as dúvidas, tá? Então aqui, como já é de costume também, estou com a nossa base de demonstração aberta. E como eu falei para vocês, gente, o tema de hoje vai ser a unificação do mercado-alvo com a base de empresas. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho, olha só. Quem já utiliza a LeadStream há um tempo, se recorda provavelmente que aqui em GTM, em gestão de mercado, a gente tinha a opção de mercado-alvo, que era um passo atrás do processo de prospecção, né, é um passo anterior, porque a gente entendia um pouco melhor do mercado, tinha os dados ali que a Leads2B consegue disponibilizar para a gente e depois a gente fazia o processo de prospecção. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora é como a gente unificou tudo aqui em base de empresas. Talvez a parte aqui de segmentações salvas e essa parte de estratégia, né, do painel estratégico, a gente tem algumas alterações em breve, mas conforme a gente vai tendo algumas mudanças no produto, a gente sempre vai comunicando vocês, tá? Então aqui em marketing, base de empresas, a gente já tem de primeiro momento a base de empresas como a gente já está acostumado a utilizar, porém a análise de mercado ficou aqui em cima, no canto superior direito, olha só. E aí quando a gente coloca a seta aqui, ele diz, para visualizar a análise de mercado, selecione um filtro. Então vamos buscar aqui o filtro, deixa eu colocar segmento de mercado, academias. Pronto. Aqui ele já vai começar a puxar algumas informações. E olha só, quando a gente clica aqui em análise de mercado, pronto,
ele já uniu aqui os 2, tá bom? Então, a ideia é que vocês acessem essa página aqui de análise de mercado, como eu mencionei anteriormente, num passo anterior da prospecção, para entender um pouco melhor da área que você está prospectando e depois, de fato, você volta aqui para a lista de empresas e prospecta. Então, gente, eu vou falar aqui agora de todos os filtros que a gente tem aqui no canto esquerdo para que vocês não tenham dúvidas sobre o que cada um deles faz, né? Porque vira e mexe, algum cliente fica assim: "Ah, mas esse filtro aqui para que que serve?" Ou aquele para que serve? E o fato de ele não conhecer, a funcionalidade desse filtro, muitas vezes acaba fazendo com que ele deixe de utilizar um recurso que teria um potencial de ser útil para ele, ou ela, né. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Opções de pesquisa, quando a gente abre, tem uma série de outros filtros aqui dentro. Primeiro é excluir meus clientes da seleção. O que que esse primeiro filtro faz? Deixa eu só atualizar aqui que tem uma versão nova da plataforma. Esse filtro de excluir meus clientes da seleção, ele vai remover ali da busca para que você não duplique, né, quem já está em vendas clientes. Eu já vou mostrar o caminho para vocês, só esperar atualizar aqui, ó. Então, para quem não se recorda, vendas clientes, ó, é uma aba à parte do funil de vendas. Existem muitos recursos que estão disponíveis para as entidades do funil, né, Prospect Lead, oportunidade e pós-vendas, que também estão disponíveis aqui, campos customizados, outras funções, porém, aqui ainda assim é uma área diferente que vocês podem visualizar. A ideia é que vocês importem quem já é cliente de vocês aqui nessa base, até para depois, se vocês tiverem esse recurso, né, fazer análise dessa base que vocês importaram. Deixa eu voltar lá então, aqui para o mercado-alvo. Então, por exemplo, a empresa aqui com o nome Microsoft. Se eu ativo aquela opção de excluir meus clientes da seleção, se a Microsoft estivesse aparecendo na listagem aqui de empresas, ela já sairia para que a gente não prospecte quem já é o nosso cliente, tá? Depois, aqui a gente tem excluir empresas salvas da seleção. Que empresas salvas são essas? Essas daqui são as que a gente colocou no funil de vendas. Então é todo mundo que está aqui, ó. Prospect Lead, oportunidade ou pós-vendas, né. Quem estiver aqui já no funil, ele vai remover também para você não prospectar 2 vezes o mesmo cliente. Depois, filtrar pela atividade primária. Esse filtro, ele merece uma atenção especial para vocês entenderem como que ele funciona. Viram que no segmento, para o exemplo que eu quero demonstrar aqui, eu coloquei academias, né. Mas não se preocupem, por exemplo: "Ah, eu não atuo nesse segmento, então acho que o exemplo que o Hudson está fazendo não vai me ajudar, não vai ser útil". Na verdade, essa lógica que eu vou explicar aqui, gente, ela vai se aplicar para todos os outros segmentos que vocês quiserem. Olha só, marquei academias e a primeira empresa aqui que aparece é a Associação Educativa Evangélica. Num primeiro momento pode causar uma estranheza, né? A gente pensar assim, poxa, a Associação Educativa Evangélica não é uma academia, por que está aparecendo? Será que está com erro? Será que a base da LeadStream não está funcionando? Não é isso, gente. É, quando a gente vai abrir um CNPJ, né, e dar o start numa empresa, a gente precisa declarar quais são as atividades que a gente desempenha. E a gente coloca lá uma primária, uma principal e depois as secundárias. Digamos que eu, Hudson, abri uma academia, só que eu também tenho um departamento robusto de logística. Isso significa que se eu coloco nas minhas atividades secundárias ali logística ou algo assim, alguém pode acabar esbarrando com a minha empresa se ele estiver buscando por logística, mesmo que o meu segmento principal seja academias. Então, Hudson, como que a gente faz sumir isso aqui e aparecer só academia de fato? Vem aqui em filtrar pela atividade primária e agora ele vai atualizar aqui para vocês verem. Só esperar um pouquinho. Pronto, olha só, agora sumiu a Associação Educativa Evangélica e já aparecem academias de fato, ó. Academia e Centro de Treinamento COI, Ironberg Floripa, Enjoy Academia, Academia Top One, Excellence Fitness e assim por diante, tá bom? Vamos tirar esse filtro aqui agora para eu mostrar para vocês os próximos. Esse buscar meus clientes é caso vocês queiram fazer análise da base de clientes de vocês, tá? Ele também está aqui, ó, analisar meus clientes. Só que em breve a gente vai fazer algumas mudanças aqui para esse filtro não ficar, digamos assim, repetido, tá? Mas aí em breve a gente comunica quando isso aqui já estiver certinho. É algo que nosso time de tecnologia está trabalhando agora. Depois, excluir empresas MEI, né, por exemplo, Hudson, o segmento que eu busco aqui, acho que não é interessante a gente buscar quem é MEI. Beleza, pode ativar esse aqui, que ele vai remover da busca também.
Excluir empresas com e-mail de contadores, esse é um outro que é é necessário que a gente dedique um tempinho especial para explicar como que ele funciona, né. Que é o seguinte, pessoal, quando vocês estiverem prospectando, pode ser que, vez ou outra, vocês se deparem com contatos de contabilidade, e a gente sabe que nem sempre são eles que vocês querem contatar, né, nem sempre é a contabilidade que é o decisor com quem você quer falar. Então, se isso, começar a se tornar, digamos assim, um empecilho, né, um problema ali no processo de prospecção, aí sim você ativa aqui excluir empresas com e-mail de contadores, tá. Isso também vai servir para telefones, a gente vai mudar esse copy aqui em breve para deixar ele um pouco mais abrangente. E aí o que que acontece? Essa listagem aqui, ela é basicamente algo que a gente vai alimentando de maneira retroativa, né, e periódica, de acordo com o que alguns clientes nos sinalizam, ao que o nosso time de produto vai percebendo ao longo aí dos dias. Então, por exemplo, como a todo momento novos contatos de contabilidade podem estar sendo criados, né, não tem como a gente garantir 100% de assertividade nisso, mas a gente sempre vai atualizando a lista para ter o máximo de assertividade possível, tá bom? Então, de modo geral, é assim que funciona esse filtro. E por que que eu digo para vocês não começarem já com ele ativo, né? Porque olha só, empresas ativas aqui nesse segmento de academias que eu exemplifiquei, tem 106.000. Mas quando a gente vem aqui, excluir empresas com e-mail de contadores, olha só o que acontece. Ele vai reduzir bastante a nossa busca. Só esperar ele terminar de carregar. Ó, foi para 81.000. Então 20.000 empresas saíram da nossa busca só por a gente ativar esse filtro. Por isso que eu digo que não recomendo que inicialmente vocês já ativem, só se de fato precisarem. Depois, temos alguns critérios aqui, né, por exemplo, eu preciso meu contato aqui, Hudson, com os nossos clientes é só via e-mail. Então, para mim não tem serventia buscar uma empresa que não tem um e-mail cadastrado. Então você pode ativar aqui, ó, empresas com e-mail. E o mesmo, né, a mesma lógica vai servir para telefone, WhatsApp e redes sociais. Só que isso também, né, como eu expliquei para vocês, vai reduzindo a nossa busca. Agora eu coloquei, ó, empresas com e-mail, vamos ver para quanto vai daquelas 100.000. Ó, 87.000, então perdeu uma parte aí dos clientes, mas enfim, é mais para vocês entenderem como que funciona essa dinâmica. Fechamos aqui opções de pesquisa, agora localização, né. Se vocês quiserem buscar de acordo com o estado, cidade, bairro ou até de maneira mais específica através do CEP, vocês conseguem fazer essa busca dos clientes. Aqui em segmento de mercado, a gente tem diversos segmentos, eu costumo colocar esse de exemplo de academias, mas, eu recomendo que vocês dediquem um tempinho aqui para olhar todos eles e ver o que faz mais sentido para vocês depois, gente. Eh, como são muitos segmentos, a gente não teria tempo hábil em reunião para explorar todos aqui, mas é basicamente assim que funciona. E olha que interessante, só de eu colocar um segmento aqui em cima, se eu venho no próximo filtro, que é atividade econômica, venho aqui em selecione uma opção, ele já puxou um KNAI, né, um código de segmento. 93.13.100, atividades de condicionamento físico. Então, se vocês trabalham com KNAIs, já buscam empresas através de KNAIs, pode colocar o KNAI aqui direto, não precisa necessariamente colocar o segmento como eu coloquei aqui. É algo opcional, vejam o que fica melhor para vocês. Quantidade de funcionários e faturamento presumido são funcionalidades que estão disponíveis só para o plano avançado, tá? A gente sabe que é algo que vários clientes, têm solicitado há um tempo, mas é um recurso relativamente difícil de ser construído aqui, né? Uma funcionalidade não tão fácil de ser atingida, e aí foi necessário a gente, fazer essa categorização de acordo com os planos, tá, gente? Mas se vocês quiserem saber um pouquinho mais depois, podem falar. Depois, natureza jurídica, ele é relativamente similar com aqueles filtros de segmento. Opa, acabei selecionando todos aqui, gente, só um segundinho, deixa eu remover. Pronto. Ele é relativamente similar com aquele de segmento e de KNAI que eu demonstrei, só que como o nome já diz, se refere mais à parte jurídica dessas empresas. Então, eu quero trabalhar aqui só com cooperativas, Hudson, eu posso? Ó, tem aqui, ó, cooperativa de consumo, a gente tem várias, tem só de cooperativas também, enfim. Se isso aqui, mais uma vez, né, for interessante para vocês, filtrar por esse critério, aí aproveitem que tem bastante opção. Depois, pesquisa por sócios.
Esse filtro aqui, gente, nós sabemos que é bem particular, não são para todos os casos de uso, mas existem sim hoje vários clientes na Leads que gostam de utilizar esse filtro. Como que ele funciona então? Se vocês sabem o nome de uma pessoa que é sócia de alguma empresa, e vocês ou só não sabem o CNPJ e querem localizar a empresa, ou até mesmo querem saber as outras empresas das quais essa pessoa é sócia, você pode inserir aqui o nome dela, vai ter uma listinha para você checar qual nome faz mais sentido, né, porque nem sempre a gente vai ter o nome de todas as pessoas. E aí depois que você marca, ele já traz o resultado para vocês. Filtrar por lista, esse aqui eu vou mostrar um pouquinho mais no detalhe depois, tá, porque esse filtro aqui é basicamente quando a gente já criou uma lista, né, então, aí se eu quiser ver só as empresas que estão dentro da lista Academias em São Paulo, eu clico aqui. Em seguida, data de abertura, quando abriram essas empresas. Por exemplo, se vocês quiserem prospectar novos clientes, né, isso é um hábito bastante um costume, na verdade, né, bem comum aqui dos nossos clientes da Leads, que é prospectar novas empresas. Então, por exemplo, quero ver quem abriu a partir de dezembro do ano passado, ou novembro. Lógico que isso não impede vocês de buscar, datas mais retroativas, né, se quiser buscar ali um ano anterior, vocês podem também. Porte de empresa, vocês conseguem filtrar por microempresa, empresa de pequeno porte, demais portes que inclui já grande porte, né, e porte não informado também. O filtro com o nome tipo, esse refere à matriz e filial. Daqui a pouquinho, quando a gente estiver mais ali na parte de prospecção, vocês vão ver que por vezes podem aparecer vários clientes, digamos assim, iguais, né, vários Habibs, um em cima do outro. Só que isso não significa que está duplicado ou algo assim, porque cada um deles tem um CNPJ individual, um CNPJ diferente, só que o que diferencia aí basicamente, né, é que se vocês quiserem prospectar só a matriz, vocês podem marcar aqui, ou se vocês quiserem buscar as filiais, né, cada filial tem um CNPJ à parte, aí vocês podem buscar também. Empresas com website, esse é relativamente similar com o que a gente viu ali em cima, né, de redes sociais, site e tudo mais. Capital social, né, aquele valor investido no momento da abertura da empresa. Se vocês quiserem colocar aqui um valor mínimo ou máximo, é possível também. Se o cliente é ou não optante do Simples Nacional, se é ou não MEI, e por fim, temos o filtro de popularidade. A popularidade, aqui, ó, por exemplo, esse de academias, pode ver que ele está constando como 2 estrelas, procura baixa. O que é essa popularidade? Ela é a busca dos nossos clientes da Leads to Be nesse segmento. Então, por exemplo, esse de academias que eu usei aqui para exemplificar, se mais clientes hoje começarem a buscar empresas nesse segmento, esse parâmetro vai subir também, as estrelinhas vão começar a aumentar, né. E naturalmente, se os clientes começarem a procurar menos esse segmento, aí vai diminuir. Falamos de todos os filtros, mas antes da gente focar aqui nos resultados da nossa busca, eu quero fazer o seguinte, explicar para vocês como que vocês salvam uma segmentação. Por quê? Se no momento da prospecção, né, na rotina de vocês, vocês fizerem como eu fiz nesse exemplo, só coloquei um segmento e já vou demonstrar, não teria problema de vocês refazerem esse processo todos os dias que fossem prospectar. Porém, vamos supor que vocês fazem uma busca mais robusta. Aqui em localização, vocês coloquem 23 municípios, um por um, que vocês têm interesse. Em segmentos, vocês coloquem mais 8 segmentos, e assim por diante. Seria bem cansativo todos os dias que vocês fossem prospectar, ter que colocar um por um desses filtros, caso fossem muitos, né? Então, para facilitar isso, a gente criou aqui a opção de você salvar a segmentação. Que você vai fazer? A primeira vez que você for buscar, você vai compor de fato aqui, a segmentação de acordo com os filtros que você precisa. Feito isso, você vai vir aqui em salvar e colocar um nome nessa lista, né, por exemplo, lojas automotivas em Santo André, tá. Só um exemplo mesmo. Para vocês poderem identificar depois, né, agora quando eu quero pesquisar essas automotivas e tal, aí eu vou utilizar esse filtro e assim por diante. Por quê? Depois que vocês vierem aqui em GTM segmentações salvas, tem a opção de explorar segmentação. E quando você clica nela, ele vai atribuir todos os filtros de uma só vez e já economiza o tempo que vocês precisariam colocar eles um por um no dia a dia, tá bom? Agora, olha só, o que eu quero trazer aqui para vocês é o resultado da nossa busca em detalhes para vocês saberem como que funciona. Vamos
recolher aqui os nossos filtros. Olha só, primeiro, empresas ativas, né, total de empresas ativas dentro do segmento que a gente traçou, capital social somado dessas empresas, uma média da idade delas, número de cidades atendidas, quinais identificados, né, daqui a pouco eu explico para vocês por que que aqui são tantos mais, né, porque a gente viu ali, você buscou por academias e deu um KNAI só, 93, 13 e 100. Como assim? Tem mais 1.142 KNAIs. Esses daqui, eles se referem também, eles são correlacionados à parte de saúde humana, por isso que, eles trazem aqui de similares, mas já já eu explico mais um detalhe para vocês. E a popularidade, aquilo que eu expliquei anteriormente. Até certo tempo atrás, esse mapa aqui, ele era fixo, não tinha como a gente interagir com ele, mas depois de algumas melhorias que o nosso time de produto trouxe, agora olha que interessante, quando a gente vem aproximando aqui de uma área específica, o número de empresas vai atualizar também, tá. Então pode ver aqui, ó, por exemplo, de cento cem sessenta perdão, 106.000 empresas, e aqui agora a gente delimitou já um número menor. Acho que ele só não atualizou aqui, vamos ver se eles estão corrigindo algo agora, porque ele deveria mudar aqui também, mas qualquer coisa eu passo isso para o time de tecnologia na sequência. Inclusive, se vocês fazem algum tipo de prospecção, né, ou, visita de porta a porta, essa funcionalidade aqui para vocês traçarem o roteiro é muito interessante, sabe, ó, você ir aproximando aqui das empresas e vendo certinho quais empresas na cidade que você tem interesse, você pode prospectar. Depois, aqui a gente tem a listagem delas, caso vocês já queiram dar uma olhada. Descendo aqui um pouquinho, a gente tem status de prospecção, quantas delas a gente já revelou e quantas a gente ainda não revelou. Empresas com e-mail, telefone e WhatsApp, né, um número de empresas que possuem esses contatos. E aqui a gente tem porte da empresa, né. Dessas empresas, quantas são microempresas, empresas de pequeno porte, pode ver que a grande maioria são microempresas. Descendo mais um pouco, a gente tem um ranqueamento, né, um top 10 em número de empresas distribuídas por KNAI. Então olha que interessante, atividades esportivas de recreação e lazer é o que tem um número mais expressivo, né, e o que tem um número menos expressivo é a alimentação. Depois mais um ranqueamento, só que agora de acordo com a natureza jurídica. Esse aqui é bem legal, que é a abertura dessas empresas mês a mês nos últimos meses, só que como, ele sempre faz um apanhado anual, né. Só que nesse caso aqui, como a gente ainda está em janeiro, pode ver que ele vai estar fazendo acompanhamento por dias. Mas conforme for estendendo, aí vocês vão ver que ele vai mostrar mês a mês. Matriz e filial, né, o de quantas dessas empresas são matrizes e quantas são filiais, pode ver que a grande maioria são matrizes. Redes sociais, né, tem aqui a quantidade de redes sociais dessas empresas, né, e depois aqui, distribuição por segmento. Mais um ranqueamento, só que ao invés de ser natureza jurídica ou perdão, ou KNAI, agora é por segmento mesmo. E o com número mais expressivo é academias, com número menos expressivo é serviços de psicologia. Para finalizar aqui, gente, olha só, a gente tem uma prévia dessas empresas, caso vocês já queiram prospectar. Analisou o segmento que você quer trabalhar e agora já quer prospectar, vem aqui, clica em lista de empresas, e aí ele já vai mudar. Agora, eu vou ser um pouquinho mais sucinto aqui para vocês e mostrar mais diretamente como que a gente prospecta, porque aí depois já se conecta com o tema de um próximo treinamento, que é o funil de vendas, né. A gente começa aqui, prospecta as empresas, coloca elas no funil, isso que eu vou ensinar para vocês agora, e aí num próximo treinamento, se vocês quiserem, a gente vai focar mais na parte do funil de vendas. Esse é um treinamento bem, essencial e rotativo, a gente sempre faz, tá. Então olha que interessante. Se vocês quiserem prospectar aqui a Associação Educativa Evangélica, ou melhor, eu vou pegar esse daqui que ainda não está revelado, tá? Lembrando, do plano de vocês, cada crédito que vocês consomem aqui é uma empresa revelada, tá? Ou melhor, né? Na verdade, o processo é inverso. Cada empresa que vocês revelam é um crédito consumido. E aqui eu vou abrir a VSTP Educação, que a gente ainda não revelou nessa base de demonstração. Para mostrar para vocês que se vocês vierem aqui no cartão CNPJ, mesmo antes de revelar a empresa já tem alguns dados. Tem aqui, ó, um e-mail e um telefone. Muitas pessoas acabam dizendo que aqui costuma ser contato de contabilidade, mas nem sempre, tá? Mas sim, se vocês quiserem mais contatos, aí vocês precisam revelar. Deixa eu exemplificar aqui, ó, vou revelar. E aí aqui
mais telefones e e-mails serão disponibilizados para a gente. Pronto. Se eu quiser agora, eu posso vir aqui ó, em salvar no funil de vendas, que ele já iria salvar sob minha responsabilidade e direto ali na primeira entidade, que é o prospect. Mas a gente não costuma recomendar que vocês salvem um por um, gente. Lógico que é possível, se vocês quiserem fazer assim, não tem problema, mas o ideal é criar listas porque mantém mais organizado o nosso processo de prospecção. Então aqui eu vou selecionar 5 empresas para a gente adicionar em uma lista. Peguei essas 5, agora eu venho aqui em adicionar a lista, vou criar uma nova, deixa eu ver, lista demonstração treinamento. Eu poderia colocar o segmento, algo assim, né, para identificar depois, mas como é só um exemplo, eu vou colocar esse nome aqui. Como ele não localizou uma lista com esse nome que a gente inseriu, a plataforma já sugere que a gente adicione essa lista com uma nova lista. Então, cliquei aqui, lista criada com sucesso, olha só. E aí abre essa opção, gerar negócios. Gostaria de criar negócios para o seu funil de vendas a partir da lista treinamento? Se eu clico em sim gerar negócios, ele já traz o caminho aqui para a gente definir quem vai ser o responsável por esses negócios no funil, se vai ser uma pessoa só ou se a gente vai distribuir para mais de uma, se a gente quer adicionar uma tag nessas 5 empresas de uma vez só e para qual local do funil a gente quer direcionar elas. Fechou? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Já criamos a lista, mas onde que ela está? Aqui, ó, listas. Por padrão, aparecem as minhas listas, aquelas que foram criadas pelo meu usuário. Mas se eu, por exemplo, enquanto gestor, precisasse ver todas as listas, vem aqui do lado e aí aparece de todos os vendedores. Agora aqui, se a gente vem em carregar lista, vai abrir aquelas empresas que a gente adicionou, aquelas 5 ali. E se a gente vier aqui em ações gerar negócios, aí abre aquele caminho que eu demonstrei antes. Reparem que o status consta como criada dessa lista, só que se a gente voltar aqui na base de empresas e adicionar mais alguns negócios, deixa eu mostrar para vocês. Pode ver que ele não vai ficar 15 no total, né, não é 5 mais essas 10 e aí repetiria 5 anteriores. Ele, por padrão, ele só vai adicionar as novas. Então, aqui, achar nossa lista. Opa, deixa eu escrever o nome dela. Aqui. Confirmei. Mais uma vez ele pergunta se a gente já quer gerar negócios, ou seja, mandar para o funil. Ainda não. Então venho lá nas listas, todas as listas, e agora mudou o status, consta como atualizada. Portanto, vocês já sabem que sempre que tiver uma lista com esse status de atualizada é porque mais negócios foram adicionados na lista depois do momento da criação dela. E agora, olha que legal. Hum, eu vou fazer o caminho gerando negócios para vocês aprenderem certinho aqui como que faz. Daquela lista que a gente adicionou, como várias empresas já estavam reveladas, agora ele diz aqui, ó, você irá utilizar só 2 do seu limite de prospecção, porque daquelas 10, 8 já estavam reveladas. Então a gente, se um contato já está revelado na lista, ao colocar ele no funil de vendas, a gente não vai consumir mais nenhum crédito. A gente só vai consumir se ele ainda não tiver revelado. Vou abrir o funil de vendas aqui, só para a gente ver certinho. Lembrando, a gente tem as nossas 4 principais entidades. Em cada entidade existe um funil e em cada funil existem algumas etapas. Para o Prospect, por enquanto, pelo menos, sempre serão essas etapas aqui. Talvez a gente tenha a possibilidade de alterar isso futuramente, mas por enquanto permanece como a única entidade que a gente não consegue alterar as etapas ou o funil. A partir de lead, a gente já consegue customizar tudo. Então, mudar o nome da lista, adicionar novos, perdão, mudar o nome do funil, adicionar novos funis, alterar as etapas aqui, excluir ou remover uma, mudar um nome e assim por diante, para deixar ele bem adaptado para o seu processo comercial. Então, olha que legal. Agora, se eu quiser mandar direto para lead, eu posso. Hudson, por que que a plataforma não permite que eu mande direto para oportunidade ou pós-vendas? A ideia da entidade oportunidade é algum cliente que você já está em contato e já está praticamente gerando um orçamento que se esse cliente aprovar, você já pode transformar ele em um pós-venda se você quiser, tá. Então, o pós-vendas é quando já é um cliente de vocês, por isso que aqui é quem você já está em contato ou quem já é cliente, por isso que não tem como a gente mandar da base de empresas para lá, a gente tem como mandar ou para prospect ou lead. Se for para prospect, a gente define aqui o funil e qual etapa. Ó. Se eu quiser mandar para a terceira e última etapa, a etapa enriquecido, é possível. Eu posso colocar aqui, ó, mandar direto para enriquecido. Mas se eu quiser
iniciar do ponto zero, né, do ponto de partida ali do nosso processo comercial, aí a gente vem em não enriquecido. Como eu falei, se vocês quiserem adicionar uma tag em todos os negócios de uma só vez, só precisa ter criado essa tag antes, pode ver que nessa base a gente tem várias, e depois, quando a gente selecionasse aqui, ele já iria taguear, né, inclusive mais de uma tag, ó, quero que eles já recebam essas 3 tags no funil, se a gente deixar assim, eles já vão chegar com as tags. 10 empresas pode não ser tanta coisa, né, eu poderia fazer isso manualmente no funil depois, entrar em um por um e adicionar as tags. Mas vamos supor que sejam 500 negócios, aí já seria muito mais trabalhoso. Então isso daqui vem para ajudar, facilitar e poupar o tempo do nosso dia a dia. Agora olha que interessante, responsável, né, todos os negócios que estão no funil de vendas têm um responsável atribuído. Olha só, a Associação Educativa Evangélica está sob minha responsabilidade nesse funil. A BTU está sob responsabilidade da Sabrina e assim por diante. Então, se eu quiser mandar aquelas 10 empresas todas sob minha responsabilidade, eu coloco o meu nome aqui. Mas vamos supor que, na verdade, eu quero distribuir para a minha equipe. Aí, como que eu faço? Seleciono o distribuidor. A gente tem um aqui com o nome equipe de vendas. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos aqui no ícone de engrenagem, distribuidor automático. E aqui agora, ó, visualizar. Pronto, já aparece aqui eu e a Isabela como os membros dessa equipe aqui, né, como vendedores mesmo. Então, lógico que vocês podem criar um novo, se quiserem aqui, né, na base de vocês, adicionar certinho quais são os usuários, porque aí o que que ele vai fazer, ó, sabendo que nesse distribuidor tá só eu e a Isabela, se eu gero negócios agora, por ser 10 empresas, ele vai dividir 5 para mim e 5 para a Isabela. Se fossem, 11 empresas, de maneira automática, né, e aleatória, ele iria deixar ou eu ou ela com um negócio a mais, justamente porque a gente não pode dividir a empresa, né, mas isso vai ser definido de forma aleatória para não privilegiar ninguém em específico, sabe, sempre mandar um a mais para uma pessoa ou para outra, ele vai distribuir de maneira aleatória. Depois que a gente clica em gerar negócios, aí eles já vão para o funil, lá onde a gente configurou que eles devem chegar. Beleza, gente? E eu acredito que para o nosso treinamento de hoje, essas eram as principais informações que eu precisava passar aqui. Quero saber de vocês agora se vocês têm alguma dúvida sobre o processo de prospecção e sobre essa alteração que a gente teve ao unificar a, a base de empresas com o mercado-alvo, tá bom? Deixa eu ver aqui, peraí. Espera que acho que o chat tinha saído. Nossa, gente, o chat tinha saído aqui, não estava constando para mim. A Cleide perguntou se consegue rever essa aula mais tarde. Cleide, faz o seguinte, eu vou mandar para o seu e-mail a gravação desse treinamento para você poder reassistir, tá bom? Gente, mais alguma dúvida, mais alguma questão? Se vocês tiverem, podem dizer aí, se não, eu quero só agradecer vocês mesmo pela atenção aqui no nosso treinamento de hoje. Fiquem ligados que em breve a gente vai ter mais alguns temas, tá? Se vocês precisarem de algo específico e tal, o suporte aqui está sempre à disposição no canto inferior direito para auxiliar vocês. E também contem com o apoio do gerente de contas de vocês para o que vocês precisarem, tá? Deixa eu ver. Ah, sim, é que ele aparecia antes na parte de GTM mesmo, o Evelyn, agora ele mudou. Antes o mercado-alvo ficava aqui, né? Ele ficava aqui em gestão de mercado, aí tinha a opção mercado-alvo. Só que agora a gente unificou. Ele fica aqui na base de empresas, e aí a gente vem aqui, ó, em análise de mercado. E essa é a mesma tela que iria abrir lá em GTM mercado-alvo antes, tá bom? O nosso treinamento hoje, eu vi que você chegou um pouquinho depois, nosso treinamento hoje foi justamente para falar sobre essa unificação dos módulos, tá? Porque antes alguns clientes ficavam um pouco confusos, assim, poxa, mas o prospecto aqui em marketing base de empresas ou em GTM mercado-alvo? E como era algo similar, né, era um processo semelhante, a gente deixava eles juntos, tá bom? Então é basicamente isso. Caso não seja essa a sua dúvida, pode dizer aí que eu já vejo. Só ver se vocês têm mais alguma dúvida, gente.
Ah, sim, eu acredito que a base de vocês seja um plano um pouquinho mais antigo, né, Evelyn. Eu acho que talvez ele esteja com prospecção de empresas ou algo assim. Pode ser que ele esteja com um nome diferente mesmo, a não ser que vocês usem, um plano GTM mesmo. Mas se vocês têm um GTM e ele não está abrindo ali como marketing, aí qualquer coisa me chama no Whats ali ou contata o suporte que daí a gente verifica na sequência se ele não está constando, se for algo assim, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Aí. Perfeito, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês, viu? Um ótimo dia. Hoje de tarde a gente vai ter mais uma revisão desse treinamento, então fiquem ligados que se vocês precisarem tirar mais alguma dúvida depois, eu vou estar disponível. Fechou? Obrigadão, gente. Tchau, tchau e até o próximo treinamento.